Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, festa do batismo do Senhor. É uma alegria muito grande podermos celebrar este dia e refletirmos juntos a palavra de Deus. Queremos pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e faça crescer o nosso trabalho nas redes sociais, compartilhando também aos irmãos e irmãs este nosso podcast. Fiquemos agora com as reflexões. No Evangelho de hoje, eu gostaria de comentar sobre duas coisas. A primeira é a presença da Santíssima Trindade no momento do batismo de Jesus. E a segunda coisa é os efeitos que esse sacramento tem na nossa alma e como, por isso, devemos estimá-lo. Então, primeiramente, nós podemos ver aqui de forma clara a manifestação da Santíssima Trindade quando Jesus é batizado. Porque quando ele recebe o batismo, se diz no Evangelho que o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre Jesus de forma visível como pomba. E do céu o Pai diz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Então, vejam que grande mistério. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério mais profundo e inexplicável que o Senhor Jesus revelou para nós. Antes da vinda de Jesus, nós sabíamos que existia um só Deus, porque Deus já havia revelado isso para os profetas, para Moisés, etc. Porém, aquele Deus era visto como uma só pessoa. Porém, com a vinda de Jesus, nós percebemos que, de fato, continua sendo um só Deus. Nada mudou. Porém, algo que foi revelado e que nós nunca poderíamos pensar isso com nossa inteligência. Há três pessoas. O que ele é Deus. Mas quem ele é? Esse quem pode ser três. Ele pode ser o Pai, Filho ou Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. E aqui é uma das passagens onde a Santíssima Trindade se revela assim de forma muito clara, embora nós não ainda possamos entender este grandioso mistério. E antes de falar sobre a segunda coisa, eu gostaria de pedir, se você está gostando do vídeo, deixe um like. Se você não está gostando, deixe o dislike também. E comente sua reflexão sobre o que você gosta, sobre o que você não gosta, para que também possamos ouvir as suas opiniões e as suas ideias. E comentando agora sobre a segunda coisa, acerca do sacramento do batismo. Porque Jesus, ele se batizou, mas ele não precisava se batizar. Porque o que é que o sacramento do batismo faz na nossa alma? Primeiro, ele limpa, apaga aquela mancha que o pecado original deixa em nossa alma. Nós herdamos dos primeiros seres humanos, chamados Adão e Eva, cometeram um pecado. Esse pecado manchou a alma do ser humano. E conforme Adão e Eva foram tendo seus descendentes, e os descendentes dele foram tendo mais descendentes, essa mancha na alma foi passando de geração em geração. Então, claro, para se entrar no céu, uma alma não pode entrar no céu manchada pelo pecado. Por isso Deus instituiu uma forma, um modo, uma ferramenta para tirar essa mancha, chamada batismo. Então no batismo, essa mancha é retirada, é apagada da nossa alma. Embora a inclinação para o pecado permaneça, aquela mancha é apagada. Assim, nós podemos entrar no céu, porque nossa alma já não tem mais essa mancha do pecado original. Mas o batismo não faz só isso. Ele também apaga os nossos pecados se nós tivermos cometido e tivermos arrependido.
Claro, quando se batiza uma criancinha, né? Não, o batismo ali não apaga pecado porque a criancinha não pecou. Ela não tem nem a capacidade de pecar ainda. Mas quando se batiza um adulto, como se fazia muito na época dos apóstolos, então, aqueles pecados que a pessoa havia cometido em sua vida, se ela estivesse arrependida, eram apagados. E além de apagar a mancha do pecado original, e além de apagar os pecados cometidos, o batismo, ele infunde o Espírito Santo na nossa alma. Quando nós somos batizados, o Espírito Santo faz uma modificação na nossa alma, para que nossa alma tenha uma vida espiritual e para que Deus possa agir e habitar na nossa alma de maneira mais perfeita. Então, por que eu falei antes que Jesus não precisava do batismo? Porque Jesus não era manchado pelo pecado original. Jesus foi concebido de forma, imaculada, ou seja, sem mancha de pecado. Jesus também não cometeu nenhum pecado na sua vida, então não teria por que se batizar para apagar os pecados. E também Jesus já tinha a plenitude do Espírito Santo. Não tinha por que ele se batizar para receber o Espírito e os dons do Espírito Santo, porque ele já tinha. Mas mesmo assim ele o fez, para mostrar a dignidade do batismo. Então, não sei se você se lembra, qual foi a data que você se batizou. Feliz data. Feliz data, onde a mancha do pecado foi apagada da tua alma. E os pecados, se você tivesse até então cometido, foram perdoados. E Deus fez uma modificação na tua alma. Deus infundiu o seu Espírito na tua alma e te deu os seus dons. Assim como o Espírito Santo desce sobre Jesus no dia do seu batismo, de forma visível, o Espírito Santo desceu sobre tua alma de forma invisível no dia do teu batismo. Então, demos valor no nosso batismo e recordemos-nos que por ele somos semelhantes a Jesus. Somos filhos de Deus. Somos aqueles que templos do Espírito Santo. Então, reconhecendo essa dignidade, lutemos com ainda mais fervor, com ainda mais amor e devoção, para alcançarmos o céu. Queridos irmãos e irmãs, celebrando este dia festivo do batismo do Senhor, a liturgia nos leva a refletir também a respeito da vocação, mais especificamente a vocação pelo batismo, que recebemos pelo batismo. Qual a vocação que recebemos pelo batismo? Duas. Primeiramente, a vocação à santidade. Nós somos chamados a ser santos, filhos de Deus. Segundo, a vocação missionária. Nós somos missionários pelo batismo do Senhor. Somos chamados e enviados a levar o Evangelho, a ser luz para as nações, como o próprio Cristo foi. E para entendermos melhor, precisamos compreender o que aconteceu na cena lá do batismo de Jesus. Simples, aquilo que a gente já sabe. Jesus, após ser batizado por João, desce sobre ele uma pomba em forma, ou melhor, o Espírito Santo em forma de pomba, e em seguida todos ali presentes escutam uma voz que diz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. É a voz de Deus. Se isso acontecesse nos dias atuais, seria para nós algo mirabolante, e causaria temor. Com certeza, causaria muito medo nas pessoas. Mas, irmãos, é isso que acontece nos crismas, nos batizados. Foi isso que aconteceu no nosso batizado, no dia do nosso batismo. Foi isso que aconteceu no dia do nosso crisma. Deus enviou sobre nós o seu Santo Espírito e nós fomos ungidos. Como diz Pedro na segunda leitura, Jesus
como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Interessante, meus irmãos, que Pedro ele deixa bem claro o que é que acontece no batismo de Jesus. Ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. O mesmo Espírito Santo que Jesus viria batizar, com o qual Jesus viria batizar, aquilo que João disse, ele vem para batizar com o Espírito Santo. Que lindo, né? É o mesmo Espírito que vem sobre Jesus e o faz cheio do Espírito. Assim também acontece conosco. A questão, meus irmãos, é que por que nós não seguimos os passos de Jesus como devemos seguir? O que eu quero dizer com isso? É que, primeiramente, qual a nossa vocação? Qual a tua vocação? Não sabemos. Ainda não sabemos a nossa vocação. E eu digo, muitas vezes porque não queremos saber, por medo, ou por preguiça, ou por sei lá o quê. Segundo motivo, porque não queremos escutar, porque não damos ouvidos ao chamado de Deus. Porque Deus nos chama a todo instante, está sempre nos chamando. Terceiro, porque nós estamos sendo impedidos de escutar. Talvez não por nossa própria vontade, mas existe a possibilidade de muitas coisas ao nosso redor nos impedirem de escutar. Mas também, meus irmãos, precisamos identificar o que nos impede de escutar a voz de Deus. Seja o mundo, que também nos chama, que também está sempre a nos chamar, está sempre a pedir de nós, está sempre a sugar de nós. O mundo nos pede tudo, nos suga tudo, mas não nos dá nada, diferente de Deus. Diferente de Deus. Deus nos chama para tudo e nos dá o tudo, sem nos pedir nada. Nós aqui de coração agradecido devemos dar tudo a Deus. Assim é a vocação. Assim foi com Jesus. Se entregou por amor a nós. A vocação de Jesus foi morrer por nós para nos salvar e no terceiro dia ressuscitar e nos garantir a salvação. Pois bem, meus irmãos, sejamos também luz para os irmãos. Mas antes de tudo, abracemos a nossa vocação. Se algo nos causa medo, abandona o medo. Se apega ao Senhor e o medo não terá mais vez. Não é tão simples assim. É através da oração, é através do sacrifício de querer estar cada vez mais próximo de Deus. E vai se entregando, vai te deixando levar. E você vai percebendo as maravilhas acontecerem. E você vai percebendo Deus usando de você na vida das pessoas. Assim como fez com Jesus. Como diz o próprio Pedro, ele andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio. Aí eu vos digo, essa é a garantia. Isso é o que nos é garantido se abraçarmos de coração, com a alma, a nossa vocação. Deus estava com ele, porque Deus estará sempre conosco. Na certeza de que Deus estará sempre conosco, meus irmãos, abracemos a nossa vocação. Demos ouvidos aos chamados de Deus, ao chamado de Deus. Não deixe o Senhor passar.
Não deixe a graça passar. Deus te abençoe. Não esqueça, valorize a graça que você recebeu no dia do seu batismo. A graça de ser filho, filha de Deus. Pedimos a você que divulgue, compartilhem com mais irmãos e irmãs este nosso trabalho de evangelização. Estarás também evangelizando com certeza mais corações e trazendo mais almas para nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao céu e avante.